Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana nós vamos dar início às nossas atividades da apostila 2, o PET 2, que vai falar um pouco sobre a parte de ecologia. Nessa primeira semana, nós vamos falar sobre níveis de organização dos seres vivos e cadeia alimentar. Os níveis de organização dos seres vivos, nós vamos começar a partir da célula. Existem estruturas menores do que a célula, mas as estruturas menores do que a célula são estruturas que não têm vida. Então, a célula é a menor unidade viva formadora do ser vivo. Então, eu posso falar que é a unidade biológica formadora do ser vivo. Existem vários tipos: célula óssea, célula nervosa, tem a célula muscular, célula epitelial, célula adiposa, que armazena gordura. A célula, dependendo da função dela, ela tem uma forma diferente. Quando eu pego um conjunto de células semelhantes, isso vai formar o próximo nível, que é o tecido. Então, o conjunto de células ósseas forma o tecido ósseo, o conjunto de células sanguíneas forma o tecido sanguíneo, e assim por diante. Um conjunto de tecidos vai formar o próximo nível, que é o órgão. O estômago é um órgão formado por tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. Então, o órgão é um conjunto de tecidos. O conjunto de órgãos vai formar o próximo nível, que é o sistema. Então, o sistema digestório é formado por vários órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e vai terminar no ânus. Então, o sistema nada mais é do que um conjunto de órgãos. O conjunto de sistemas vai formar o próximo nível, que é o organismo. Então, o homem, ele é um conjunto de sistemas. Nós temos sistema urinário, sistema reprodutor, sistema circulatório ou cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório. Então, o organismo é um conjunto de sistemas. Então, a célula, menor unidade viva que existe. Conjunto de células semelhantes forma tecido, conjunto de tecidos forma órgão, conjunto de órgãos forma sistema, conjunto de sistemas forma o organismo. Agora, em ecologia, nós estudamos mais os 4 últimos níveis de organização. Então, população, conjunto de organismos da mesma espécie. O organismo pode ser chamado também de indivíduo. Então, conjunto de organismos da mesma espécie forma população. Conjunto de onças pintadas da Mata Atlântica é a população de onças pintadas da Mata Atlântica. Por quê? São organismos da mesma espécie. Só que na Mata Atlântica não existe só onça pintada. Tem, de repente, lá uma determinada aranha, tem ave, tem um inseto. Então, quando eu pego o conjunto de populações de uma região ou o conjunto de seres vivos de uma região, isso forma a comunidade. Então, a comunidade são todos os seres vivos de uma determinada área. Isso é comunidade. Agora, se eu falo da Mata Atlântica, eu não tenho só seres vivos. Além dos seres vivos, eu tenho também a parte que não tem vida: a água, a luz, a terra, o ar. Então, quando eu junto a parte viva, que eu chamo de fatores bióticos, mais a parte que não tem vida, que são os fatores abióticos, eu formo um ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que o conjunto dos seres vivos e não vivos de uma região, ou da comunidade, mais a parte que não tem vida. Agora, não existe só um ecossistema. Um lago é um ecossistema, o deserto é um ecossistema, uma floresta, um campo, um rio. Então, o conjunto de todos os ecossistemas vai formar a biosfera. A biosfera nada mais é do que a camada da Terra onde existe vida. Aí a gente tem aqui, na próxima representação, os níveis de organização. Começando ali aqui embaixo, na célula, conjunto de células forma o tecido, conjunto de tecido órgão, conjunto de órgãos forma o sistema, conjunto de sistema organismos, conjunto de organismos da mesma espécie vai formar a população, a conjunto de populações ou todos os seres vivos de uma determinada área vai formar a comunidade. E a parte, os seres vivos, que é a comunidade, mais a parte que não tem vida, forma um ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas
forma a biosfera. Aqui uma outra representação. Nesse caso, eu representei que existem estruturas menores do que a célula. Pode ver que aqui em cima, ó, do lado, começa o quê? O átomo. O átomo é muito menor do que a célula, mas o átomo não tem vida. Então, existem estruturas menores do que a célula, mas essas estruturas menores, então, não têm vida. Eu tenho o átomo, conjunto de átomos forma molécula. Por exemplo, a molécula de água é formada por quê? Pelo átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Então, conjunto de átomos forma molécula. Conjunto de moléculas vai formar organoide, ou eu posso chamar de organelas celulares. E essas organelas vão formar a célula. Aí, conjunto de célula forma tecido, conjunto de tecido forma órgão, conjunto de órgão forma sistema, e o conjunto de sistema forma organismo ou indivíduo. Agora, aqui já está completinho, ó. Começou no átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, até chegar no maior nível, que é a biosfera. Bom, aí nós entramos no que vai aparecer mais nas questões de vocês, que é a parte da cadeia e da teia alimentar. A cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de seres vivos, aonde um ser ele se alimenta de outro antes de servir de alimento para aquele que vem depois dele na cadeia alimentar. É uma sequência mostrando a transferência de energia, mostrando a alimentação dos seres. Aqui eu tenho a representação, ó, de uma cadeia alimentar, uma planta, o rato, a cobra e o gavião. Quem está na pontinha da seta se alimenta do que vem antes. Então, a gente lê a cadeia alimentar de trás para frente. O gavião se alimenta da cobra, a cobra se alimenta do rato, o rato se alimenta da planta. A planta vai ser o produtor dos ecossistemas terrestres são as plantas, né? Os produtores são as plantas, e dos ecossistemas aquáticos são as algas. São os seres capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles vão produzir a energia, porque eles realizam o processo de fotossíntese. Aqui, olha, uma outra cadeia alimentar. Eu tenho plantas, que são os produtores, as borboletas se alimentando das plantas, são os consumidores primários. Os consumidores, eles são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Depois eu tenho o sapo se alimentando da borboleta, é um consumidor secundário. O consumidor primário, ele vai ser sempre herbívoro, porque ele se alimenta sempre de uma planta. O consumidor secundário, do secundário para frente, já vai ser carnívoro, porque vai sempre se alimentar de um animal. O consumidor terciário, a cobra se alimentando do sapo, é o consumidor terciário. E aqui eu representei fungos e bactérias, que são os decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica morta em matéria inorgânica para que essa possa ser reutilizada pelos seres vivos. Então, a função dos decompositores é realizar a reciclagem da matéria na natureza, transformando essa matéria orgânica morta em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica vai ser reutilizada pelos seres vivos. Os produtores vão pegar essa matéria, retirar essa matéria inorgânica para transformá-la novamente em matéria orgânica. Aqui uma outra, né? Nós temos o produtor, o consumidor primário, que é a borboleta, o sapo, consumidor secundário, a cobra, o consumidor terciário, e terminamos lá nos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Aqui, olha, o que nós temos? Uma cadeia alimentar de um ecossistema aquático. Então, os produtores aqui são as algas. Essas algas a gente costuma chamar de fitoplâncton, que são algas microscópicas, né, unicelulares. Depois, os consumidores primários seriam zooplâncton, que são pequenos animais. Esses pequenos animais, larvas de inseto, microcrustáceos, né? Parece um camarãozinho lá. Além disso, tem protozoários também. Depois, consumidor secundário seriam pequenos peixes. Consumidor terciário, nós já teríamos aqui peixes grandes. E depois, consumidor quaternário, aqui está representado um tubarão.
Aqui, gente, só está falando que a cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Então, o produtor, que é a planta, é autótrofo, produz seu próprio alimento. Em cima nós temos os consumidores, primário, pode falar também de primeira ordem, secundário ou de segunda ordem, terciário ou de terceira ordem, quaternário ou de quarta ordem. Então, os consumidores, o nome já fala, eles não produzem seu próprio alimento, eles vão consumir este alimento, por isso eles são heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. O primeiro nível trófico é a primeira posição da cadeia alimentar. Então, o primeiro nível trófico é ocupado pelo produtor, pela planta. O grilo aqui no caso é consumidor primário. O grilo vai ser o segundo nível trófico. O sapo, que é o consumidor secundário, é o terceiro nível trófico. Então, quando eu falo nível trófico, é a posição que o ser ocupa, tá bom? Aqui, gente, olha, é a representação dos decompositores de uma forma diferente, porque às vezes a gente coloca, como nos exemplos anteriores, que o decompositor ele está no final da cadeia alimentar. Mas o que nós sabemos? Que os decompositores eles estão ligados a todos os níveis tróficos, porque qualquer ser pode, a qualquer momento, morrer e entrar em decomposição. Olha, a planta pode morrer e entrar em decomposição, o gafanhoto, o sapo também. Então, todos os níveis da cadeia alimentar estão ligados aos decompositores, porque qualquer um pode morrer e entrar no processo de decomposição. Aqui é um outro exemplo, mostrando também que todos os níveis estão ligados lá nos decompositores, onde está o cogumelo ali, né? Representando os decompositores. Aqui nós temos uma charge dizendo o seguinte, corra búfalo, corra pela sua vida, odeio ver os animaizinhos morrendo na TV, mas se o búfalo não morrer, o leão morrerá de fome, não dá na mesma? Verdade, sei lá, tipo, então, uma pizza grande, meia 4 queijos, meia escarola, porque o leão ficou sem alimento, né? Então, o que vai acontecer? Em qualquer nível da cadeia alimentar que ocorrer a interferência humana, a interferência de alguma forma vai gerar um desequilíbrio. Então, a cadeia alimentar ela está em equilíbrio. Se a gente afetar, se a gente alterar algum elo, algum nível trófico, isso gera um desequilíbrio. Olha o nosso exemplo, Nós temos o que, de trás para frente? O gavião se alimenta da cobra, a cobra do rato, o rato da planta. Vamos supor que eu extermine os gaviões dessa região, considerando só esses seres aqui. Exterminei o gavião. Se eu exterminar o gavião, não tem mais gavião para comer a cobra. Então, vai ter uma superpopulação de cobra, aumentou o número de cobra. Se eu tenho uma superpopulação de cobra, isso vai atacar o quê? Os ratos. Vai diminuir muito o número de rato. Não vai ter rato para se alimentar da planta. Eu passo a ter uma superpopulação de uma determinada planta. Então, se eu altero, se eu interfiro em um nível trófico, eu vou alterar, consequentemente, eu vou alterar todos os outros níveis. E isso gera um desequilíbrio na natureza. Aqui, olha, uma outra charge. Ei, bonito, tem um grilo no chão da cozinha. Eu não quero pisar e matar ele. Eu vou colocá-lo lá fora. E isso, a natureza é a casa dele. Aqui dentro ele ia morrer de fome. Tá, coitado. Pôs ele lá fora para salvar ele, mas aí veio o pássaro e pegou ele, porque ele é o alimento ali do pássaro. Então, tá mostrando que ele serve de alimento, ele foi salvar ele, mas na realidade ele serviu de alimento para um pássaro, né? Aqui, gente, olha, nós temos uma teia alimentar. Na natureza, geralmente, nós não encontramos a cadeia alimentar, uma sequência linear, né, reta. Nós vamos encontrar um conjunto de cadeias alimentares. Então, a teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. Olha aqui, o que nós temos? O capim, que é o produtor. O capim, ele não serve de alimento, subindo a setinha só para o gafanhoto. Ele serve de alimento nessa teia também para o boi, que é o que acontece. Um mesmo animal, uma mesma planta serve de alimento para vários seres. Então, o que nós temos? Eu separei ao lado
as cadeias alimentares para vocês perceberem que a gente tem um conjunto de cadeias alimentares. Então, a gente vai sempre seguir a setinha, ó. Capim, do capim foi para o gafanhoto. Capim é produtor, gafanhoto consumidor primário. Aí tem a setinha que vai para baixo, ó. O capim foi para o boi, do boi foi para o homem. Então, o capim é produtor, o boi é consumidor primário, o homem consumidor secundário. Mas se eu prestar atenção, a setinha do boi sobe também. Comecei novamente, ó. Capim, boi, do boi subiu para o carrapato e foi para o anu. Pode falar anum, como está aqui, ou anu, né? Que é um pássaro. Então, o capim é produtor, o boi consumidor primário, o carrapato consumidor secundário e o anu consumidor terciário. Então, nessa teia, eu tenho três cadeias alimentares interligadas. Depois, o outro exemplo, ó, essa é maior. Eu tenho a vegetação, ó, ela está servindo de alimento, esse produtor, para o gafanhoto, para o coelho e para o camundongo. É só seguir a setinha se eu for separar as cadeias, ó. Começa na vegetação. Tanto faz começar por cima ou por baixo. Vamos seguir lá em cima, ó. Vegetação foi para o gafanhoto, lagarto, gavião. Parei no gavião porque a setinha não está descendo, né? Depois a outra, ó. Vegetação, gafanhoto, do gafanhoto foi direto para o gavião. A outra, vegetação, coelho, gavião. Aí tem outra embaixo, ó, vegetação, camundongo, cobra, gavião. É só seguir a setinha. Então, embaixo eu coloquei, vegetação é produtor, lá na primeira, ó, gafanhoto é consumidor primário, lagarto consumidor secundário, gavião consumidor terciário. E fiz isso nas quatro. Então, é uma teia onde eu tenho 4 cadeias alimentares interligadas. Poderia perguntar assim, uma questão que é muito comum aparecer, não apareceu na apostila de vocês, mas é muito comum perguntar. Deu a teia e pergunta, qual ser ocupa mais de um nível trófico? Que quer dizer o quê? Que é mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Se a gente observar, ó, o gavião tem cadeia aí que ele é consumidor terciário, tem cadeia que ele é consumidor secundário. Então, ele ocupa ao mesmo tempo mais de um nível. Ele pode ser consumidor primário e pode ser consumidor terciário. Ele é consumidor secundário e pode ser consumidor terciário. Agora, a cadeia alimentar ela vai mostrar também o fluxo de energia. Como são as plantas, as algas, os produtores que realizam fotossíntese, eles absorvem a luz do sol, vão produzir o próprio alimento, então são eles que produzem energia. Essa energia, a maior quantidade, está onde? Nos produtores. Os consumidores não produzem energia, nós vamos retirar a energia do alimento que nós ingerimos. Então, a maior quantidade de energia está nos produtores. Quando a planta realiza a fotossíntese, ela vai produzir a energia, vai usar essa energia para suas células se manterem vivas, para que ela possa sobreviver. Depois, quando um animal vier se alimentar da planta, ele vai adquirir 10% dessa energia. Os outros 90% a planta usou. E essa energia que ela perdeu, né, que ela usou para sua sobrevivência, ela não é reaproveitada. Por isso que eu falo que o fluxo de energia é unidirecional. Essa energia que a planta está utilizando vai perdendo ali na forma de calor, ela não retorna mais. E de um nível para outro passa o quê? 10%. No exemplo que eu coloquei aqui ao lado. A planta, vamos supor que ela fez fotossíntese e ela produziu 1000 quilocalorias. A gente representa em quilocalorias ou só calorias, né? Faz de conta que ela produziu 1000 quilocalorias. Quando o inseto se alimentar da planta, ele vai adquirir 10% dessa energia, porque o restante, os outros 90%, a planta usou para sua sobrevivência. 10% de 1000 é só tirar o zero, 100 quilocalorias. Quando a aranha se alimentar do inseto, vai adquirir 10% da energia que o inseto recebeu, porque o inseto não produz energia, ele adquiriu 100 do alimento dele, que foi a planta. Então, 10% desse 100 vai dar 10, vai tirando zero. Quando a ave se alimentar da aranha, vai adquirir o quê? 1 quilocaloria. Então, é sempre 10% que passa de um nível para outro. Por isso que o inseto, ó, se você comparar aqui, ele tem que ingerir uma quantidade menor de alimento do que a ave. Por quê?
Aqui, se ele come um pedacinho de folha ali da planta, ele adquire uma quantidade de energia maior do que a ave quando se alimenta da aranha. A de baixo, a planta fez fotossíntese e produziu 2.500 quilocalorias. O rato se alimentou da planta, adquire 10%, 250. A cobra se alimentando do rato, adquire 10% do que a cobra recebeu ali do que ela tem, 25. O gavião se alimentando da cobra, acabou o zero, só colocar a vírgula, 2,5 quilocalorias. Então, vai sempre passar 10% de um nível para outro. A primeira questão de vocês, ela vai estar falando do trajeto que o carbono faz. Vai estar falando sobre a transformação da matéria orgânica em inorgânica e depois inorgânica, água e sais minerais, e orgânica novamente. Então, lá no finalzinho está falando qual o ser que vai fazer essa transformação, essa transição de inorgânico para orgânico. Lembra que os decompositores, fungos e bactérias, fazem o contrário. Os fungos e bactérias transformam a matéria orgânica morta em matéria inorgânica, vai para o solo. E as plantas, os produtores, é que vão reutilizar, transformar o inorgânico em orgânico. Aí vocês vão dar uma analisada nas alternativas. A segunda questão está falando sobre um bioindicador, um indicador biológico, e está falando que esse bioindicador ele vai ser mais utilizado por seres, esse bioindicador ele é mais composto, por seres que ocupam níveis tróficos mais baixos, ou seja, os primeiros níveis tróficos. Então, o grupo, eles querem utilizar esse bioindicador. O melhor é utilizar um ser que ocupa um nível trófico mais baixo. Nível trófico mais baixo são os níveis tróficos mais baixos, são os primeiros níveis tróficos. Quem que vai ocupar o primeiro nível trófico, que vai ser melhor para utilizar? Porque o primeiro nível trófico é onde tem uma grande concentração de substâncias ali, que vai ser passado ao longo da cadeia alimentar. Quem está nesse primeiro nível? Aí vocês vão assinalar. Depois, as formas de vida encontradas a grandes profundidades nos ecossistemas marinhos são necessariamente heterotróficas. Gente, em grandes profundidades não chega a luz. Se não chega a luz, tem como fazer fotossíntese? Não chegou luz, não realiza fotossíntese. Se não realiza fotossíntese, não produz seu próprio alimento. Então, os seres que vivem nessas regiões muito profundas terão que ser heterótrofos, não produzirão seu próprio alimento. Aí vocês vão justificar com as palavras de vocês. Depois, a questão número 4 está falando sobre a pesca e está falando que para preservar as espécies, os peixes, tem que evitar essa pesca predatória, Então, eles estão citando aqui para proibir a pesca no período reprodutivo e fazer a restrição, do uso de redes de malha fina, aquelas redes para pegar peixes muito pequenos. Então, por que isso é importante? Vai contribuir para a sustentabilidade da pesca, para que os peixes continuem existindo. Não pescar, deixar que aconteça o período reprodutivo é importante para que continue existindo a espécie de peixe, porque se você pegar todos os peixes, não sobrar nada, eles não têm peixe para reproduzir, você vai exterminar aquela espécie, você vai levar aquela espécie à extinção. Então, para que continue acontecendo a reprodução, tem que ter os peixes, eles vão continuar reproduzindo e vão continuar existindo peixes daquela espécie. A malha, não usar essa rede muito fina, é para evitar, para que não aconteça de pegar os peixes pequenos, vamos dizer assim, os filhotes. Porque se pegar o peixe muito pequenininho, vamos dizer, o filhotinho do peixe, ele não vai se transformar em adulto. Se ele não se transformar em adulto, ele não reproduz. Não reproduzindo, vai levar a espécie também à extinção. Então, vocês vão formar uma resposta com as palavras de vocês. A questão número 5, vocês vão montar uma cadeia alimentar aquática, tá? Tá falando atípica do oceano,
com 4 níveis tróficos. Coloque aí um produtor que existe no ecossistema aquático, consumidor primário, secundário, consumidor terciário. Nos próprios slides aqui tem um exemplo de cadeia, mas podem usar o que vocês preferirem. E a número 6, vocês vão dar exemplos de organismos que possam ser considerados. Na letra A, decompositor. Quem são os decompositores? Por quê? Eles vão fazer a reciclagem da matéria na natureza, né? A letra B, consumidor primário. Dá um exemplo de consumidor primário. Por quê? Lembra que o consumidor primário é sempre um herbívoro. Consumidor terciário. Terciário, dá um exemplo. E aí, por quê? Lembra que ele é sempre carnívoro, né? E o produtor? Aí vocês vão citar um exemplo de produtor. Lembra que o produtor é o ser que produz seu próprio alimento, né? Que realiza o processo de fotossíntese e assim produz energia. Bom, vocês vão tentar, claro, responder as questões, tá? Pensem um pouquinho para vocês fazerem. É rapidinho, claro, as explicações, mas espero que tenha ajudado. Vocês vão responder o formulário, me enviar. Não deixem acumular formulários, tá bom? Porque senão depois no final fica muita coisa para vocês fazerem. Vão fazendo a cada semana. E na próxima semana, aí a gente continua com o conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.